meninos, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? E o frio, hein? Meu Deus do céu. Tomara que esse frio passe logo, né? Bom, gente, esse é o nosso último conteúdo de cinesioterapia, tá? A gente vai aprender agora alguns exercícios que vão trabalhar a força muscular. Nós vimos, né, anteriormente, os principais tipos de cinesioterapia para poder ganhar amplitude de movimento. Agora a gente vai ver, né, os principais tipos de cinesioterapia para manter ou para ganhar a força de um músculo, tá? Que foi lesionado ou que está passando por algum distúrbio, tá bom? Na aula passada, a gente viu exercício ativo livre, exercício ativo assistido, exercício passivo, alongamento e vimos também a mobilização articular passiva, né? Todos esses, né, esse tipo de cinesioterapia são realizados para poder ganhar amplitude de movimento, ok? Aí agora a gente vai então ver, né, a cinesioterapia ou para manter ou para ganhar amplitude de movimento. Então, os objetivos, né, dessa aula é aprender as principais técnicas da cinesioterapia convencional para trabalhar a função muscular, que são então os exercícios isométricos e o exercício ativo resistido, e entender como realizar uma sessão de fisioterapia. Aqui a gente vai falar em alguns termos que a gente até falou na aula passada, em volume, por exemplo, né? Então, como realizar uma sessão de cinesioterapia, ela aqui vale, né, tanto para o que a gente está vendo hoje, como para o que a gente viu na aula passada. A nossa referência também é nesse outro livro, né, da Kisner, Exercícios Terapêuticos, Fundamentos e Técnicas, e tá lá no capítulo 6, ok? Como a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, né, em cinesiologia ainda, o comprometimento do desempenho muscular, ele pode, né, ele depende da força, da potência e da resistência que o músculo tem. A força, só para a gente definir, né, é a quantidade máxima de força que o músculo pode desenvolver durante uma contração muscular. E aí, para que uma força seja eficiente, depende, né, da integridade do sistema neurológico, do sistema muscular, da biomecânica e da parte cognitiva do paciente. Para a gente relembrar potência, né? A potência é a taxa máxima do trabalho em um determinado tempo. Um exemplo aqui é um levantamento de peso, né? O músculo ele precisa vencer o peso do membro e o peso que está sendo levantado. Isso é a força, né? Esse peso ele vai agir a alguma distância do eixo de rotação, que é o torque, ao longo de uma amplitude de movimento, que é o trabalho, né? E durante um período específico, que é a potência, então, tá? E a resistência é a capacidade do músculo de sustentar as forças repetidamente por um período de tempo, né? Então, gerar uma força durante um certo tempo e é a capacidade de um grupo de músculos de realizar contrações repetidas contra uma carga. Lembrando que essa carga ela pode ser tanto uma carga externa, como a força da gravidade, por exemplo, ou um halter, como resultado da manutenção da postura, né, corporal que a gente adota no dia a dia. E aí, só para a gente relembrar, né, as ações musculares, como que acontece, né? Então, o exercício resistido, ele utiliza diferentes tipos de contração muscular para melhorar o desempenho muscular comprometido. E aí, ele é classificado como estático, contração estática, e contração dinâmica, que a gente já viu lá atrás também.
A contração estática, ela é chamada de contração isométrica, né? Que é aquela contração muscular em que eu não tenho movimento articular. Então, a força ela é desenvolvida sem produzir qualquer movimento ao redor de um eixo, ou seja, nenhum trabalho é realizado. Aqui, por exemplo, né, eu tenho uma força, né? E aqui eu tenho a manutenção dessa postura. Isso é isometria. Quando eu passo a ter movimento, aí eu falo então em contração dinâmica, ok? As contrações dinâmicas também são conhecidas como contrações isotônicas, que é aquela em que então o músculo se contrai e eu tenho um movimento articular. E aí ela pode ser concêntrica e excêntrica. Concêntrica, né? Ocorre o encurtamento do músculo, a tensão ela é gerada das extremidades para o centro, né? E a excêntrica ocorre durante o alongamento do músculo. E a tensão agora ela é gerada do centro para as extremidades. Além das contrações estáticas e dinâmicas, que são fisiológicas, a gente tem as contrações isocinéticas, que a gente também já viu lá atrás, né? Que trabalha tanto as contrações concêntricas ou excêntricas, né, numa velocidade constante, né, e ela só acontece por meio de recursos de equipamento, que é o aparelho isocinético, tá? Que combina tanto contrações estáticas como contrações dinâmicas. E aí, quando eu tenho movimento articular, eu preciso entender que o músculo se contrai e se alonga, né? Ele se contrai para produzir o movimento e se alonga para poder voltar à postura original. Então, nisso se chama então ciclo de alongamento e encurtamento, que é a combinação então das contrações excêntricas e concêntricas, formando então um tipo natural de contração muscular, né? Então, aqui a contração excêntrica, o músculo, né, voltando a seu tamanho original. A tensão, ela vem do centro para as extremidades. E aqui a gente tem, então, a contração concêntrica, que é onde vai produzir o movimento. E a tensão agora, ela vem das extremidades para o centro. Lembrando que as contrações excêntricas trabalham, né, a estabilidade articular e ela controla a velocidade do movimento, enquanto que a contração concêntrica, a função dela, então, é produzir o movimento. E aí, como que eu doso um exercício? Isso aqui vale tanto para esse exercício que a gente vai aprender hoje, quanto para o que a gente aprendeu na semana passada, tá? A dosagem do exercício, então, ela depende da frequência, da intensidade, da duração, do volume e do intervalo. Então, frequência do exercício é a frequência com a qual o exercício é realizado, né? 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, tá? Então, quantas vezes ele é realizado? Intensidade é a quantidade de força que é necessária para realizar aquela atividade, né? E aí ela é descrita em massa, como quilograma, ou peso, como libras. Aqui no Brasil a gente utiliza quilogramas, tá? E para eu saber qual que é a quantidade máxima que o indivíduo, né, consegue de intensidade, a gente faz o teste da repetição máxima, né? Então eu coloco uma carga máxima e vejo quantas vezes esse indivíduo é capaz de fazer o movimento, tá? Sem apresentar sinais de fadiga. Então, é a quantidade máxima de peso que pode ser levantada por um certo número de repetições. Normalmente, a gente faz esse teste usando
10 repetições máximas, né? Que é a quantidade de peso que o indivíduo pode levantar, então, por 10 vezes. Então, vamos supor, vamos pensar no bíceps aqui como exemplo, tá? Eu coloco um halter de 15 quilos e coloco ele para fazer. Se durante, né, nesse intervalo de 10 sessões, se ele sentir dor, fibrilar, ou seja, tremer quando estiver levantando a carga, né? Ou fadigar, sinal de que essa carga tá alta para ele. Aí eu de 15 abaixo para 14, abaixo para 13, até ele conseguir, por exemplo, com 12 quilos, fazer ela 10 vezes, ok? Então, essa é a carga máxima que ele é capaz de sustentar. E tem o teste também que a gente faz só com uma repetição máxima, tá? Que é a quantidade de peso, né, máxima de peso que ele pode levantar uma única vez. Esse tipo de teste a gente trabalha aí lá no CrossFit, por exemplo, né, em que o indivíduo levanta uma carga muito grande, ok? A duração é o número de repetições ou o número de série, né? Ou seja, é o tempo que o exercício é realizado. Então, eu posso, por exemplo, fazer 2 minutos de exercício ativo livre, sem descanso. O paciente vai ficar 2 minutos ali fazendo aquele exercício, tentando, né, que não altere a velocidade nem nada, ok? Como eu posso também falar que o meu indivíduo vai fazer 3 séries de 10, ou seja, ele faz 10 vezes, para, 10 vezes, para, 10 vezes, para, ok? Então, isso a gente fala número de série. Tem o volume também, né? Que é a quantidade total de exercício realizado durante uma sessão de fisioterapia. É o produto do número de séries e repetições e o do peso, né? Um exemplo aqui, 3 séries de 10 repetições com 7 quilos. Então, coloquei, né, um halter de 7 quilos no meu paciente e pus ele para fazer 3 séries de 10 repetições. Então, ele fez 1, 2, 3, 4, aí chegou a 10, parou, fez mais 10, parou, fez mais 10, parou. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 10 vezes 7, que vai dar, então, um total de 210 quilos. Ou seja, o número total de repetições realizada em uma sessão de treinamento, ok? Se depois disso aqui eu passo para um outro exercício, eu continuo multiplicando, tá? E a gente dá, né, o resultado em quilograma. O intervalo de repouso é a quantidade de tempo entre cada série ou entre cada exercício, tanto do exercício passivo quanto nos exercícios ativos, tá bom? Aí esse repouso ele pode ser passivo ou pode ser ativo. O repouso passivo, o paciente terminou de fazer aquela série, ele descansa um pouco, sem fazer nada, ok? E o repouso ativo é aquele, por exemplo, que enquanto ele está descansando aquele membro que ele estava trabalhando, ele vai trabalhar outro segmento, né? Então, o paciente realiza uma atividade leve entre as séries de exercício existido. Pode ser uma caminhada, pode ser um alongamento, pode ser um exercício com o membro contralateral, tá bom? E aí vai. E para que o exercício resistido melhore o desempenho muscular, o músculo então deve ser sobrecarregado. Então eu preciso de colocar uma carga, uma resistência, né? Que aí a sobrecarga então é exercitar ou empregar uma resistência maior do que as cargas atualmente ou normalmente utilizadas pelo indivíduo, ok? Agora a gente vai ver quais são os principais fatores que afetam o desempenho muscular,
Um dos fatores é o tipo de fibra muscular, né? Que vai interferir, então, no desempenho muscular. Homens e mulheres sedentários e crianças pequenas possuem aí, em média, de 45 a 55% do total das suas fibras musculares do tipo vermelha, ou seja, de contração lenta. Lembrando lá na nossa aula, né, das propriedades dos músculos, né, que são músculos oxidativos que trabalham por um longo período com pouca carga, tá? Então, não são músculo para força. Em pessoas que conseguem alto nível de eficiência no esporte, possui, né, a predominância e distribuição característica do seu esporte, como a gente já viu, né? Um maratonista, por exemplo, ele tem uma quantidade maior de fibras do tipo lenta, enquanto que um halterofilista, ele tem, né, uma quantidade maior de fibras musculares do tipo contração rápida, que são as fibras brancas. Tudo bem? Outra coisa, né, que afeta o desempenho muscular é o diâmetro da fibra. As fibras do tipo 1, então, elas têm diâmetros menores que as fibras do tipo 2, né? Então, uma porcentagem elevada de fibras do tipo 1 está associada a um menor diâmetro muscular e, consequentemente, a uma menor capacidade de desenvolver força. Então, quando eu falo em ganhar hipertrofia, né, ou seja, ganhar massa muscular, eu estou falando em trabalhar fibras brancas, tá? As fibras vermelhas a gente não consegue ver uma hipertrofia, por exemplo. O tamanho do músculo, né? Quando os músculos adultos são treinados com intensidade que excedem a 60 a 70% da sua capacidade máxima de gerar força, eles aumentam sua área transversa e sua capacidade de produção de força. E aí aqui, quando eu falo de 60 a 70%, é lá em cima daquele teste da repetição máxima que a gente já viu, tá? Então, vamos lá que o teste para mim, por exemplo, deu 10 quilos, que é a quantidade máxima. Se eu for trabalhar com 60 a 70% desses 10 quilos, eu vou trabalhar com 6 ou 7 quilos, ok? O aumento do tamanho do músculo, ele pode resultar em aumento do tamanho da fibra, que é a hipertrofia, aumento do número de fibras, que é a hiperplasia, ou a combinação desses dois, né? Hipertrofia e hiperplasia. Olha aqui, né? O cara que faz um treinamento resistido, o antes e o depois, né? Então, aqui ele era rico em fibras vermelhas, aqui ele já passa a ter uma composição de fibras brancas maiores, né? Aqui do mesmo jeito, tá bom? Nessa figura. Outra coisa que também afeta o desempenho do músculo, que a gente também já viu numa aula passada, é a relação da força versus a velocidade e da relação também do comprimento do músculo, tá bom? A relação força versus velocidade, o músculo ele consegue ajustar sua força ativa de uma forma a corresponder à carga aplicada. Ou seja, a força ativa ela se ajusta continuamente à velocidade com que o sistema contrátil se movimenta. Quando a carga é pequena, a força ativa pode se tornar proporcionalmente pequena, por meio de um aumento apropriado da velocidade da contração. Ou seja, eu tenho uma produção maior de tensão durante a contração excêntrica, ok? Então, quanto maior for a carga, maior a força que eu tenho que fazer para vencer essa carga. Quanto maior for a carga, maior a velocidade do movimento ela tem que ser, porque senão não consigo tirar aquela carga do lugar,
tá? Então, quando a carga é alta, o músculo aumenta a sua força, ativa ao mesmo nível, reduzindo a velocidade de encurtamento. Então, eu produzo uma tensão durante a contração concêntrica. Então, quando eu aumento a carga, eu facilito a contração concêntrica, ok? Quando eu diminuo a carga, eu facilito a contração excêntrica. E a relação comprimento-tensão, que a gente já conversou muito sobre isso, né? Então, a capacidade de um músculo em produzir força, ela depende do comprimento no qual o músculo é mantido com força máxima, aplicada próximo ao comprimento normal de repouso do músculo. Então, lembrando que para o músculo desenvolver, então, uma tensão eficiente, é necessário que esse músculo esteja com o comprimento normal ou próximo à posição de repouso. Se ele tiver encurtado ou alongado, né, ele vai estar em insuficiência ativa e ele passa a ser incapaz de produzir a quantidade de tensão que ele é capaz de produzir. Então, isso é muito importante porque eu tenho que posicionar o meu paciente corretamente, né? Se eu não posiciono ele corretamente, esse músculo vai estar encurtado ou alongado e eu não vou ter o efeito que eu espero, né? No músculo adulto, o número de sarcômeros ele pode tanto aumentar quanto diminuir. A adaptação às mudanças no comprimento funcional de um músculo, ela depende do aumento da tensão ao longo da miofibrila e da junção tendínea, né? Que vai resultar no acréscimo de sarcômeros. E a redução de tensão gera, então, a subtração desses sarcômeros, tá bom? Então, isso aqui acontece, por exemplo, no sedentarismo, tá? O músculo fraco, em virtude da sua posição, por exemplo, quando ele fica alongado por um longo período de tempo, ele deve ser fortalecido na amplitude encurtada. O músculo que está fraco, ele deve ser fortalecido dinamicamente, então, ao longo de toda a sua amplitude, ok? Lembrando que a posição inicial do exercício, o paciente deve estar numa posição em que o seu músculo esteja do tamanho normal ou próximo à posição de repouso. Então, aqui, né, a gente está vendo o músculo de um indivíduo ativo e o músculo do indivíduo sedentário, né? Aqui, esse indivíduo, ele tem uma quantidade muito menor de sarcômeros do que esse indivíduo, né? Aqui, por exemplo, o músculo bíceps, né, normal, e aqui um músculo bíceps atrofiado, né? Vamos supor por uma paralisia, por uma imobilização, esse tipo de coisa, né? Então, aqui, olha, uma perna saudável e a outra com uma hipotrofia. Isso tudo aqui ocorre devido à diminuição da quantidade de sarcômero devido à falta de carga diária que o músculo ele é submetido. Então, vamos ver, então, como acontece a arquitetura do músculo, né? Quanto mais sarcômero tiver localizado em série, mais comprido é esse músculo. Quanto mais sarcômeros localizados em paralelo, maior será a área transversa do músculo, ou seja, o volume desse músculo. Então, a força que o músculo pode produzir, ela é diretamente proporcional à área de secção transversa, ou seja, músculo com fibras curtas e maior área transversa destinam-se então a produzir força, enquanto que músculo com fibras mais longos e maior área paralela, maior destina-se então a produzir o movimento, ok? Então aqui tá o que eu acabei de falar.
né? Então, a velocidade e a excursão funcional do músculo são proporcionais também ao comprimento desse músculo. Os músculos com fibras longas, então, destinam-se a produzir movimento e velocidade.